Olá, queridos irmãos e amigos. Eu sou Jaci Ferreira Soares e estou aqui com vocês para mais um estudo com a ajuda de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação, a abominação desoladora, que falou o Senhor Jesus. Está registrado no livro de Mateus, Marcos, Lucas, sobre essas palavras que disse o Senhor Jesus sobre a grande tribulação. Falando em grande tribulação, é um assunto que conhecido da maioria dos cristãos, embora há uma vertente do cristianismo que acredita que a grande tribulação será antes da vinda do Senhor Jesus, a igreja irá passar por essa grande tribulação na terra, e há uma grande parte, até a maioria dos cristãos, ensina e acredita que a grande tribulação será após o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que o Senhor retornar, então haverá um período de 3 anos e meio da grande tribulação e assim por diante. Eu acredito que a maioria dos cristãos já entende isso, ou pelo menos já ouviu falar sobre isso. Hoje, irmãos, eu quero mostrar para vocês um caminho um pouquinho diferente dessas linhagens. Segundo o que eu acredito, por incrível que pareça, essa grande tribulação que o Senhor Jesus falou nela não se refere a esses dias, refere-se a dias já passados. E eu quero chamar você, que você preste bastante atenção, que você foque no estudo, pegue a sua Bíblia, nos acompanhe, pode pegar agora a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. E nós vamos ler com bastante atenção, e eu quero citar aqui alguma parte de alguns livros históricos, talvez eu não vou poder mostrar todos, até por causa do tempo, mas na medida do possível eu vou tentar simplificar, porque o objetivo aqui não é falar bonito, não é mostrar sabedoria, nada disso. O objetivo é que você entenda, porque Deus abriu a minha mente para entender também essa parte das Escrituras, e o desejo do meu coração é que você também compreenda. Irmãos, só um conselhozinho antes de nós começar o estudo. Às vezes, para nós entender, irmãos, as Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus deixou para nós, os apóstolos, enfim, que o Espírito Santo tem nos deixado, irmãos, através dos escritos sagrados, é importante nós estudar as Escrituras sem parcialidade. Às vezes nós vamos estudar as Escrituras, mas nós estudamos para defender algo. Uma linha de pensamento, por exemplo, que alguém ensinou e nós acatou. Nós aceitamos aquilo ali e aí nós começamos a ler. Quando alguém fala, não é assim não, é de outra forma, aí nós começamos a estudar para achar um ponto para combater aquilo que aquela outra pessoa falou. E a melhor maneira de entender as Escrituras não é assim. A melhor maneira de entender as Escrituras é nós ficar neutro, é nós olhar todos os assuntos, analisar nós neutros, sendo imparcial. E assim nós conseguimos entender, orando a Deus, Senhor, abre a minha mente, eu quero entender as Escrituras, e assim nós sendo imparcial, no amor de Deus, na luz de Deus, o Senhor abre a nossa mente e nós entendemos as Escrituras. Que muitas das vezes, irmãos, o que Deus ilumina nós para entender diverge muito do que a teologia ensina, né? Do que se aprende por aí. Às vezes os estudos ele tem uma linha, ele tem um objetivo. Tem muitos estudiosos famosos, com muita inteligência, com muita sabedoria, porém ele é um funcionário, ele é algo, ele tem um benefício tal, e ele precisa de defender algo. Então ele vai usar a inteligência dele para puxar aquele benefício. E aí se você toma esse partido, você acaba seguindo aquele partido, e isso vai impedir que você entenda a verdade. Então hoje, pega a sua Bíblia agora no capítulo 24 do livro de Mateus, e com a ajuda de Deus nós vamos entender esta grande tribulação que o Senhor Jesus falou dela, a abominação desoladora. O que é essa grande tribulação? O que é essa abominação desoladora que o Senhor Jesus falou? Vamos lá? Mateus capítulo 24. No verso 15, o Senhor Jesus disse assim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes. E assim foi explicando. Um pouquinho mais à frente ele disse assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele foi dando umas instruções para como os apóstolos escapariam daquela tribulação. E ele disse, cuidai nisso, cuidai naquilo, porque haverá então uma aflição tão grande, como nunca houve, desde o começo do mundo até agora. Nunca houve uma aflição dessa natureza. E nem tampouco depois desta, nenhuma outra aflição vai haver dessa natureza. Então essa aqui, de fato, é a grande tribulação.
a hora que nós identificar essa tribulação, pode ter certeza que maior do que esta aqui, nunca mais vai haver uma outra, como também antes dela nunca houve. A partir desse ponto fica simples de nós entender. Bom, irmãos, então agora vamos entender. Quando o Senhor Jesus falava dessa grande tribulação, a que ele se referia? O Senhor Jesus se referia ao que ele estava se referindo? Ele estava se referindo a uma tribulação que vai vir depois do retorno, do seu retorno, que virá buscar a igreja? Antes do retorno, próximo? A que ele está se referindo? É isso que nós precisamos entender para nós entender, irmãos, a que tribulação é essa que ele está se referindo? Que abominação desoladora é essa que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que também o profeta Daniel havia falado antes do Senhor Jesus, 500 e poucos anos antes que o Senhor Jesus viesse à terra. Daniel também já havia falado desta grande tribulação. Bom, para nós entender é muito simples. Vamos voltar no início do assunto. Porque o que precisamos para nós entender as Escrituras, irmãos, nós não podemos pegar versículo isolado, pegar um texto fora do contexto, e aí aquele velho provérbio que diz, nenhum texto fora do contexto vira pretexto. Então o que acontece? Nós, para entender isso aqui, precisamos buscar um pouquinho atrás e analisar a que o Senhor Jesus estava se referindo. Bom, voltamos então no capítulo 23 do mesmo livro de Mateus, para nós continuar na sequência da pregação que o Senhor Jesus vinha pregando, e aí sim nós vamos entender. Bom, 23 de São Mateus, volte aí, 23 de Mateus. O que o Senhor Jesus estava? Que ele estava no templo pregando. Ele censurava os escribas e os fariseus. Pode ver no começo do assunto, até no título diz assim, Jesus censura os escribas e os fariseus. Então ele subiu no templo e começou a censurar os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês seus falsos, fingidos. Vocês são semelhantes a sepulcro caiado. Por fora vocês estão bonitinhos, mas por dentro estão cheios de rapina e de iniquidade. Condutores cegos. E assim foi ensinando, irmãos. Quando chegou uma boa parte da leitura, ele foi falando isso, ele chorou. Olhou para Jerusalém e chorou. O Senhor Jesus chorou. E disse assim, ó, quer ver, vamos resumir para não ficar muito grande, depois você faça essa leitura todinha na sua casa, para você entender perfeitamente. Vou achar o verso aqui. Verso 29 a seguir, diz assim, 23, verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Ou seja, se nós vivêssemos naquela época, nós não matávamos os profetas, nós não ia fazer isso. E aí o Senhor Jesus disse, assim, vocês mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos da medida de vossos pais, serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. E a um deles matareis e crucificareis. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós, presta atenção, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. Ele pregava para o povo e dizia isso, tudo isso vai vir sobre vós. Ou seja, é para vocês que estão vivos aqui, ó. Vocês vão pagar tudo isso, porque vocês confessam que são filhos dos que mataram os profetas. Então agora eu vou enviar para vocês sábios, vou enviar profeta, vou enviar homens sábios, homem cheio do Espírito de Deus. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão matar um, vai açoitar outro, para que sobre vós caia todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, vai cair sobre essa geração. Ou seja, irmãos, é sobre vocês que estão vivos. E aí ele continuou na pregação, e ele chorou. O Senhor Jesus chorou, irmãos, e disse assim, Jerusalém, vou ler para os irmãos ver. Verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Quer dizer, eis que essa casa que vocês moram, essa cidade vai ficar deserta. Entendendo? Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Nos outros livros, como Marcos e Lucas, vão um pouquinho à frente e diz assim, vocês vão ver os vossos inimigos cercando vocês de trincheira, aí sabeis que chegou a vossa desolação. Então o Senhor Jesus falou isso, e ele estava no templo.
Aí entramos no 24 de Mateus, continua a sequência. E quando Jesus ia saindo do templo, ele falou todas essas coisas, chorou, pregou a destruição de Jerusalém. Essa cidade vai ser destruída, vai ser acabada. Eu quis juntar os vossos filhos como a galinha junta o pintinho debaixo das asas e vocês não quiseste. A vossa casa vai ficar-vos deserta. Pregava a destruição de Jerusalém. Aos discípulos, quando o Senhor ia saindo do templo, ele ainda naquela emoção, naquele calor, na virtude daquela pregação que ele estava pregando, era algo profundo. Ele estava doendo, sentindo dentro dele, ele estava vendo a destruição de Jerusalém, tudo o que ia acontecer com Jerusalém. Ele estava com aquele sentimento dentro dele. Os apóstolos chegou e mostravam o templo. Chegou os discípulos, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Começaram a mostrar: Senhor, olha que edifício bonito, olha que pedras, que edifício, que coisa magnífica. O Senhor Jesus disse para eles: em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso aqui vai acabar, vai ser destruído. Aí os discípulos preocuparam. O Senhor Jesus assentou de frente do templo, no Monte das Oliveiras, bem de frente do templo, assentou e os discípulos chegou em particular e falou: Senhor, conta para nós, quando vai ser essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Verso 24 diz aqui, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pronto, aqui, irmãos, é um ponto-chave para nós entender. Olha a pergunta, ele vai responder a pergunta. Ele estava falando da destruição de Jerusalém. O que ia acontecer com Jerusalém? A destruição do templo que ia acabar. Os discípulos perguntou: Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Conta para nós em particular. Como é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Conta para nós. O Senhor, e aí perguntou, 3 perguntas. Quando vai acontecer essas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído? Quando é que Jerusalém vai ser destruída? E aí, que sinal que vai haver da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Por isso que nós precisamos ter atenção para nós entender o livro de Mateus 24, o Marcos, Lucas, enfim, quando fala do sermão profético. Ele falou de 3 assuntos: da destruição de Jerusalém, falou da vinda do Filho do Homem e do fim do mundo. Só que hoje, a maioria das pessoas, ele lê isso daqui e só fala no fim do mundo. Tudo que está lendo aqui como se fosse acontecer futuramente. Todo o livro, o 24 de São Mateus, nós lemos isso daqui, se nós não prestar atenção, nós começamos a pregar que vai haver uma grande tribulação, como nunca houve desde o começo do mundo, vai haver isso, vai haver aquilo, e não prestamos atenção nos detalhes. Que essas coisas, uma grande parte dessas coisas já aconteceram, inclusive a grande tribulação que está escrito aqui. Vamos entender como que é simples de entender isso daqui. O Senhor Jesus falou, no verso 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. É uma recomendação, irmãos, que nós precisamos de ler e entender. Mas às vezes não é só ler a Escritura, nós precisamos de ler as Escrituras e procurar entender, pedir a Deus que abra nossa mente para nós entender. O Senhor Jesus recomendou isso. Leia e entenda. Está lá no livro de Daniel. Daniel escreveu sobre isso. Quando vocês viram a abominação desoladora ao redor de Jerusalém, saber que chegou a sua desolação. Que abominação desoladora que é essa? Se nós ler lá em Daniel, já vamos ler lá já. Você pode deixar reservado na sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Daniel e nós vamos entender já. Se você pegar, por exemplo, 13 de Marcos, que fala do mesmo assunto, Marcos fala bem claro, quando vires a abominação desoladora posta no lugar onde não deve estar, aí Marcos já esclarece, quando vocês virem, Lucas, perdão, irmãos, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, a abominação é o quê? Jerusalém cercada de exército, sabei que chegou a sua desolação. É o sinal que ele deu. O sinal que Daniel havia falado da desolação. Daniel falou dessa desolação. Vai haver uma desolação muito grande, Jerusalém vai ser destruída, vai ser acabada. Isso Daniel estava falando, o Senhor Jesus também estava falando disso. Quando isso estiver para acontecer, disse o Senhor Jesus, vai haver uma aflição tão grande sobre a terra como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver outra semelhante. Por isso disse o Senhor Jesus, quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Pensou assim, ai das mulheres grávidas. Porque haverá então uma aflição muito grande que nunca houve. Já imaginou uma mulher grávida ter que fugir para o deserto? Porque se ficasse em Jerusalém, ia ser destruído. Quem ficasse em Jerusalém não escaparia de forma alguma. Certo, irmãos? A aflição de Jerusalém foi muito grande.
Vamos então conferir o que falou o profeta Daniel, para nós entender essa parte das Escrituras. Vamos comigo lá no capítulo 9 do livro de Daniel. No capítulo 9 do livro de Daniel, o que Daniel estava falando aqui? Vamos ler o que o Senhor Jesus mandou nós ler. Leia lá em Daniel e entenda. Ele falou que se nós lêssemos Daniel e nós entendêssemos, nós ia entender também sobre a grande tribulação. Isso ele disse para os apóstolos. Bom, Daniel, o que aconteceu? Capítulo 9 de Daniel, a oração de Daniel. Daniel, no primeiro versículo já diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor pelo profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, seria de 70 anos. Então Jeremias leu, entendeu. 70 anos está determinado sobre o cativeiro. Entenda agora, digamos que você não entende nada, você é leigo no assunto, eu quero esclarecer para você entender, o objetivo é você entender. Daniel estava no cativeiro em Babilônia. O povo de Israel, o povo judeu havia sido levado para a Babilônia no cativo. Antes do povo ser levado para o cativeiro, Jeremias, o profeta, pregava. Pode pegar sua Bíblia depois e ler 25 de Jeremias. Grava aí, 25 de Jeremias, depois você lê para você ver. Antes do povo ir para o cativeiro, Jeremias pregava. Jeremias olhava e dizia: olha, vocês obedecem a Deus, não adoram ídolo não, vocês estão adorando o ídolo. Se acontecer isso, vocês vão ir para o cativeiro. Converte o vosso coração ao Senhor. E o povo não dava ouvido. O povo continuou fazendo imagens de escultura, fazendo Deus de madeira e adorando, e humilhando Deus, criando abominação perante o Deus verdadeiro. O que aconteceu? Jeremias falou: vocês não obedeceu, eu madruguei falando para vocês, Deus mandou outros profetas madrugando e falando, e vocês não deram ouvido, agora vocês vão ser levados cativo para a terra da Babilônia. 70 anos vocês vão ficar no cativeiro. Então, aconteceu. Nabucodonosor entrou na terra da Judéia, levou cativo os judeus para a terra da Babilônia, e Daniel foi junto. Já tinha passado os 70 anos, já estava aqui no período que nós lemos aqui, Dario, o Medo, já estava no período, já tinha passado o Império Babilônico, estava no reino da Média, da Pérsia. E Daniel entendeu, leu no livro de Jeremias, que Daniel, homem, gostava de ler as Escrituras, procurava entender, e ele leu, entendeu. Mas se o povo não obedeceu o que Deus mandou por Jeremias, foi para o cativeiro. Ficar 70 anos no cativeiro, mas ia passar dos 70 anos, ele entendeu. Então, quando ele viu que era 70 anos, fez as contas, já estava mais ou menos na época, ele caiu de joelho e começou a orar: Senhor, tenha misericórdia de Jerusalém. Provavelmente ele mostrava para o Senhor: está aqui, Senhor, 70 anos de cativeiro. Eu sei que tudo isso aconteceu porque nós pecamos. Eu pequei, o meu povo pecou, os príncipes de Israel pecou. Senhor, tudo isso que aconteceu sobre nós é por causa dos nossos pecados. Agora, Senhor, tenha misericórdia de nós. Resplandece a tua luz sobre nós. Resplandece a tua luz em Jerusalém, a cidade que se chama pelo teu nome. E ele orava por Jerusalém. Ele apresentava Jerusalém: Senhor, resplandece a tua luz em Jerusalém, porque Jerusalém era considerada a cidade sagrada, a cidade de Deus, a cidade santa, onde Deus punha ali o seu nome. Era uma glória para os judeus a cidade de Jerusalém. Tanto é que 137 de Salmo, quando os judeus profetizavam ao cativeiro, dizia assim: apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Chorava, irmãos, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. E assim chorava: apega minha língua ao paladar, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, a alegria maior que tinha era Jerusalém, mas estava no cativeiro. E Jeremias orou: Senhor, o que vai acontecer com Jerusalém, Senhor? Tenha misericórdia de Jerusalém. Chegou o tempo do Senhor ter misericórdia do seu povo, e ele orava por Jerusalém. O que aconteceu? Ele estava indo orando. Quando ele estava orando, o varão Gabriel veio rapidamente. Isso está escrito aqui, 9 de Daniel. Não podemos ler, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e fica inviável. Mas você pode ler 9 de Daniel. Quando ele estava orando, o varão Gabriel veio voando rapidamente e disse: Daniel, preste atenção nas minhas palavras, porque eu vim fazer você entender o sentido. 70 semanas está determinada sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Presta atenção, Daniel, e entende. 7 semanas, até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, de 70 semanas ele marcou. Hoje, irmãos, todos os estudiosos concordam. Quase que 100% concorda que as 70 semanas de Daniel corresponde a 490 anos. E eu também concordo. É coerente essa parte. 70 semanas que diria ali, era 70 semanas de ano.
7 vezes 7, 49. Cada semana seria 70 anos. E o anjo disse para ele, Daniel, ele orava pela cidade de Jerusalém. O anjo disse para ele assim, Daniel, 70 semanas está determinado sobre esse povo. Quer dizer, esse povo vai ser destruído, vai ser acabado. Só tem para eles 70 semanas. Mas presta atenção e entende. 7 semanas e 62 semanas chegará o Messias. 7 semanas com 62 dá 69. Ou seja, o Messias vai nascer com 69 semanas. Vai ser posto um santo dos santos, ungido santo dos santos. Ou seja, aí falta só uma semana. É simples de nós entender. O Senhor Jesus nasceu nas 69 semanas, o que falta? Uma semana. Se uma semana é 70 anos, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Põe, como que é simples? No ano 70 depois de Cristo, irmão, sabe o que aconteceu? O Tito invadiu a cidade de Jerusalém, foi cercada com o exército dos romanos, ficou 2 anos cercado a cidade e a cidade foi destruída por completo. O templo foi destruído, a abominação foi posta no templo, ídolos se colocaram ídolos dentro da cidade de Jerusalém. O imperador, antes do cerco de Jerusalém ainda, o imperador Caio Calígula, ele ordenou que a estátua dele fosse posta em todas as cidades, inclusive Jerusalém, que era a capital, que nunca podia colocar uma estátua de um deus dentro de Jerusalém, mas Calígula ordenou que acontecesse, tudo isso se cumprindo, a abominação desoladora colocando dentro da cidade. E depois, por final, Tito cercou Jerusalém com o exército de Vespasiano, destruiu o templo em 70 depois de Cristo. Foi uma destruição total. Aquele templo que nós lemos aqui, que os discípulos falaram, olha, Senhor, que pedras, que edifício, que o Senhor Jesus falou, não vai ficar com uma pedra sobre a outra que não seja destruída. Aconteceu em 70 depois de Cristo. O que aconteceu? Tito entrou com o exército, cercou Jerusalém, ficou 2 anos no cerco de Jerusalém. Irmãos, e vocês não queiram saber a aflição que foi dentro de Jerusalém. Parece que é simples, né? Nós falar que uma cidade foi cercada 2 anos. Já imaginou? Se acontecer uma greve, qualquer coisa que acontece nos nossos dias, né? Para os caminhoneiros, para isso, para aquilo, fica aí 60 dias sem transitar, sem trazer alimento, você já vê a perturbação que dá. Agora vocês imaginam uma cidade cercada 2 anos sem poder entrar e nem sair ninguém. E o pior é que, segundo os historiadores, por exemplo, eu tenho aqui o livro do historiador Flávio José, contou a história dos hebreus, desde Abraão até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Segundo esse historiador, o que acontece? Na época dessa destruição, foi na época da Páscoa, que os judeus tinham aquelas festas anuais que eles se reuniam em Jerusalém. Então, no período da Páscoa, reuniu todos os judeus, veio da Judéia, veio de todo o canto para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E quando estava todo mundo celebrando a Páscoa, aí o exército dos inimigos cercou a cidade. Ou seja, nem todo mundo morava ali. Cerca de 3 milhões de judeus vindo de fora estava dentro de Jerusalém. Vocês já imaginaram? Jerusalém era bem menor do que é hoje. Da cidade velha de Jerusalém hoje mora cerca de 40 mil habitantes. Mas naquela época, naquele pedacinho, tinha 3 milhões de pessoas e ficou 2 anos preso dentro da cidade. Vocês querem aflição maior do que isso? Você já parou para compreender que aflição maior do que essa? Foi uma aflição tão grande, irmãos, que faltou alimento, faltou água, faltou tudo. Os mortos ficavam nas ruas da cidade. Eusébio disse que cheirava mal andar na cidade por causa dos mortos. Alguém andava cambaleando de tanta fome e não tinha o que comer, comia couro de sapato. Enfim, irmão, a pobreza foi tão grande que chegou ao ponto de mulheres matar o próprio filho para tentar se alimentar. E houve um caso, está escrito no livro de José, por exemplo, houve um caso que a mulher matou seu próprio filho para se alimentar, uma daquelas que veio de fora. Ela matou o próprio filho para alimentar. Mas os ladrões, quando ouviam um cheiro de alimento de qualquer casa, chegava, quebrava a casa, quebrava a janela, entrava para dentro, matava as pessoas, tomava o alimento. Mulheres tomavam o alimento da boca das crianças e assim por diante. Então, quando ela matou aquele filho, que alguém ouviu e sentiu o cheiro de alimento, veio correndo, entrou para dentro de casa para tomar o alimento. Quando viu que era um alimento humano, carne humana que estava sendo consumida, saíram. Então, olha para vocês verem a situação que chegou em Jerusalém. Só que Deus guardou a igreja. E a igreja nessa época? Tinha igreja em Jerusalém. Nos conta alguns... Nós somos carentes nós sabemos que nós somos carentes de fontes. Mas as pequenas fontes que nós temos, por exemplo, se nós pegar o Eusébio, o historiador Eusébio de Cesareia, historiador eclesiástico, que contou a história da igreja depois de Cristo, ele nos conta que no período da destruição de Jerusalém,
Antes de acontecer, antes da cidade ser cercada, o Espírito Santo revelou, tomou a boca de alguém e disse para os cristãos: sai dessa cidade e vai para Pérea, para uma cidade por nome de Pela. E fique lá, porque a cidade vai ser destruída. Então todos os cristãos saíram e foi para aquela cidade e ficou lá, guiado pelo Espírito de Deus, obedeceram tanto as profecias que Deus deu pelo Espírito, como o que o próprio Senhor Jesus havia dito para eles. Saiu da Judéia. Isso, saia da Judéia. Então saíram, os cristãos saíram. Mas aqueles que não eram cristãos, que não criam nas promessas, não criam nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ficou na cidade mais de 3 milhões de judeus. E diz José, na guerra morreu 1.100.000 judeus dentro de Jerusalém. Isso nós falar parece que é simples. Vive isso para você ver se isso não é uma grande tribulação. E eu estou aqui resumindo, porque o vídeo está ficando grande, já tem 25 minutos de vídeo, eu não tenho condição de falar tudo. Eu queria falar um monte, mas eu não posso falar. Eu vou, mesmo resumidamente, vou tentar ler aqui uma parte do que o historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia citou. Ele está citando aqui o que disse Flávio Joséfo, mas para resumir eu vou dizer aqui o que Eusébio de Cesareia falou para vocês entenderem. O próprio Eusébio de Cesareia está aqui, ó, talvez você não sabe, ele viveu de 263 a 340 depois de Cristo, então ele era cristão e ele contou a história da igreja cristã ali depois de Cristo, um certo período ali, o 3º século da existência da igreja, ele fez uma história ali contando, e ele contou sobre essa destruição de Jerusalém, contou inclusive que o que eu estou falando aqui não é de mim, não é eu ou eu descobri uma grande coisa, que essa profecia se cumpriu ali, não, o próprio Joséfo que está escrito aqui, ele fala que a profecia do Senhor Jesus cumpriu exatamente ali na destruição de Jerusalém. Não é eu que estou fazendo uma grande descoberta, não, os cristãos do passado criam nisso daí. É os cristãos de hoje que estão mal informados, mas os cristãos do passado tudo sabiam desse fato. Então aqui, Eusébio de Cesareia, no seu primeiro livro aqui, no versículo, capítulo 3, aqui diz assim: ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então a justiça de Deus atingiu os judeus que haviam praticado tais iniquidade contra Cristo e os apóstolos. E esta geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. Aí, não vou poder ler tudo, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Ó. Quantos e quais os males que de toda parte se abateram sobre o povo inteiro, como especialmente aos habitantes da Judéia sobrevieram as maiores desgraças. Quantos milhares de jovens, como os de mulheres e crianças, tombaram pela espada, fome e inúmeros gêneros de morte. Quantas e quais a cidade judaica sitiada. Além disso, quais os males terríveis, mais terríveis presenciados pelos refugiados, enquanto em metrópoles bem fortificadas, na própria Jerusalém, o modo como se desenvolveu a guerra, os quais os acontecimentos peculiares de modo, enfim, a abominação da desolação prenunciada pelo profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, capítulo 12, verso 11, conferindo com Mateus 24, 15, Marcos 13, 14, se instalou no templo de Deus, outrora célebre, ao qual estava reservado a ruínas completa e a destruição final pelo fogo. Tudo isso, quem o quiser, encontrará com maior exatidão na história zarada por Joséfo. Ele está dizendo, se você quiser entender isso mais, lê o livro de Joséfo, é isso que ele está dizendo aqui, porque quando ele escreveu isso aqui, esse livro de Joséfo já tinha sido escrito. Joséfo contou por menores os detalhes da guerra. E ele era cristão e estava bem depois de Joséfo e contava e mostrava que essas coisas já haviam acontecido. No entanto, forçoso é reproduzir, em seus próprios termos, relato do historiador sobre a multidão de cerca de 3 milhões, lembra que eu disse isso? 3 milhões vindo da Judéia inteira, aglomerado nos dias da festa da Páscoa, encurralado em Jerusalém. Quer dizer, José contou que tinha 3 milhões de pessoas encurralado ali. E aí, aconteceu tudo isso. O vídeo está chegando a meia hora, só posso falar meia hora. Ai, que triste que eu não posso dar continuidade aqui para vocês entenderem com mais clareza. Tem muito mais coisa para mostrar aqui, para mostrar para vocês que essas coisas tudo se cumpriu. Mas, irmãos, basta por enquanto, deu para você ter uma noção, dá para vocês pesquisarem, estudarem. E lembre-se, não haverá grande tribulação que está escrito em Mateus, que muitos pregam que vai ser depois da vinda de Senhor Jesus, outros pregam que vai ser antes. Lembre-se, tudo isso já aconteceu. O que nós cristãos temos que esperar? A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a sua igreja que está breve. As profecias já cumpriram, tudo se cumpriram. Irmãos, prepare.
Prepare-se, coloca a lâmpada na tua vasilha, porque o Senhor está à porta para buscar a sua igreja. Em breve, outro vídeo, não dá para falar mais, já está chegando a 30 minutos e meu celular só suporta 30 minutos. Deus que abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.